O pecado original, parte 2. Então, sabendo que Adão representa o nosso espírito, Eva representa a nossa alma e essa é a nossa origem. Espírito e alma, façamos a humanidade segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem seria o espírito, a identidade. A semelhança seria o quê? A alma, né? Até porque na alma que tá a questão da consciência, das características, da personalidade e tudo mais. Então, quando Deus criou ali a humanidade, não Adão e Eva, a humanidade. Quando Deus criou a humanidade, imagem e semelhança dele, ele estava criando homem e mulher, macho e fêmea. Ele estava criando espírito e alma. Isso é o que nós somos. Então, nós verdadeiramente nós temos dois lados, né? Que seria o espírito e a alma. Porém, na queda, houve essa ruptura do espírito. E ela já está prefigurada na Bíblia, entende? Lá em Gênesis já está mostrando exatamente o que aconteceria, entende? Quando Adão entra num sono de morte, para que Eva saísse de dentro dele, entende? E nascesse, aquilo ali já é Deus mostrando o que aconteceria com os seus filhos, com a humanidade que foi criada por ele. Entende? O espírito entrando no sono de morte para que Eva, a alma, experienciasse a matéria, o corpo físico. Até porque o espírito e o corpo, a carne, eles meio que se contradizem. Eles são meio que opostos, é como céu e terra. Espírito e carne é como céu e terra. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala: quem nos livrará do corpo dessa morte? Porque o nosso corpo físico é justamente a morte, entende? Para a nossa alma, a nossa consciência, experienciar a matéria, o nosso espírito teve que morrer. E isso já está prefigurado lá em Gênesis, como eu falei. Quando Adão, o espírito, a identidade, entra num sono de morte para que Eva nascesse. Entende? Porque que Eva foi enganada? A alma, a consciência, a parte das emoções. Então aquilo é uma história sobre nós, nunca foi sobre um casal. Entende? As pessoas gostam de botar a culpa em Adão e Eva, mas porém, a própria Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente tem que se analisar. Entende? A história de Adão e Eva é sobre a nossa história e não é sobre um fruto comido, é sobre o esquecimento. No momento que a humanidade escolheu, tá? Porque todo mundo que tá aqui escolheu tá aqui. Ninguém veio para cá de supetão. Então, quando a nossa alma veio experienciar a matéria, o corpo físico, o nosso espírito precisou morrer. No momento da queda, aquela mensagem lá, aquela história de Adão e Eva, é sobre isso. Entende? Sobre essa ruptura, essa morte espiritual que a gente sofreu para poder experienciar a matéria física, o corpo físico. Entende? E não é à toa que a própria Bíblia fala que o Messias, ele se tornou participante de carne e sangue, como os filhos participam de carne e sangue. Então, essa temporada aqui na Terra é uma participação de carne e sangue, porém não é a nossa origem e também não é o nosso fim. E essa questão do esquecimento, é como eu falei no primeiro vídeo, quando a serpente chega para Eva e fala: tu não vai morrer, mas tu vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, entende? Ela precisou deixar de ser quem ela era para se tornar como Deus. Aí é que tá a questão do esquecimento. Aí é que tá a questão de tu perder a tua identidade. Ela perdeu a identidade para poder acessar uma identidade que não era ela. Entende? E o pecado sempre foi sobre isso. O pecado é errar o alvo. Mas que alvo? Olha para a criação. Deus nos criou imagem e semelhança dele. E ele nos colocou para reinar sobre todas as coisas. Só que o que aconteceu? A humanidade caiu. Entende? Então, quando houve o pecado, houve uma ruptura. Houve um desligamento. Porque o que nos conecta com Deus é justamente o Espírito. Entende? Porque Deus é Espírito. Por isso que fala que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não tem como tu adorar a Deus com a tua alma, porque a alma é emocional, entende? A alma é o lado das emoções. Então, se eu tô feliz, se eu tô bem, se eu tô plena, eu vou adorar a Deus com todo o meu coração. Mas se eu tô triste, como que eu vou conseguir
entende? Adorar a Deus. Por isso que só se adora a Deus em espírito e em verdade. Não tem como adorar a Deus no sentido da alma por causa disso, porque a alma, ela vive pelas emoções, pelos sentimentos. Então, é basicamente isso. Quando houve o pecado, um véu foi colocado, entende? Por isso que o Messias, ele vem para rasgar esse véu. E o véu é justamente o esquecimento. Por que o Messias não tinha pecado? Porque o pecado é justamente essa ruptura com Deus, é justamente o esquecimento. O que é o esquecimento? É como eu falei, Eva deixou de ser quem ela era para tomar uma outra identidade, que era a identidade de Deus. Então, o verdadeiro pecado é esse, quando tu deixa de ser quem tu é, para tu tomar uma falsa identidade, uma outra identidade. Entende? Por isso que Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente se torna semelhante àquilo que a gente tem idolatria, que a gente idolatra, que a gente cultua, que a gente deposita energia. Entende? Então, se tu cultuar, por exemplo, Maria, ou qualquer outro santo que seja, só estou usando um exemplo, tu vai se tornar semelhante a esse ídolo. Entende? Então, tu vai deixar a tua origem original, tu vai deixar a tua identidade para te viver uma outra identidade que não é a tua. Entende? E a humanidade, ela é bem assim, né? A gente já vem desde pequenininho, tu olha para uma banda, eu sou esse, eu sou aquele, eu sou aquele. Tu nunca é quem tu é, tu sempre é outra pessoa, sabe? Então, a gente já tem isso meio que em nós, sabe? De deixar quem a gente é para ser aquilo que estão nos propondo, ou que a gente acha legal, a gente quer imitar, e é meio que isso. Então, o verdadeiro pecado é esse, é a morte do espírito, é a quebra da identidade, entende? A morte espiritual nada mais é do que a quebra da identidade, entende? E a partir do momento que toda a humanidade pecou, todo mundo que nasceu depois de Adão, nasceu sem o espírito, com um espírito morto, entende? Por isso que Jesus fala que é necessário nascer de novo. Esse corpo aqui não precisa nascer de novo, a gente nem acredita em reencarnação, entende? O que precisa nascer de novo é o espírito, entende? Por isso que Jesus vem e ele rompe o véu, ele rasga o véu. Por que ele fala da igreja como a noiva? Quando tu chega no altar, a noiva chega no altar, ela tá usando um véu. Quando é tirado esse véu, o que acontece? É visto a identidade, é revelado a identidade. Entende? Então o Messias, ele veio justamente para isso. Ele não veio para nos livrar do pecado, porque as pessoas roubam, matam, se prostituem. Não é sobre isso. Ele veio para nos trazer a consciência. Ele veio para ressuscitar o nosso espírito. Entende? E no próprio apócrifo de Tomé, ele vai falar alguma coisa interessante sobre isso. Tomé pergunta para o Messias o seguinte: Mestre, como pode um homem feito do pó tornar-se luz como Altíssimo? E o Messias responde: Fostes criado à imagem, mas esquecestes o rosto original. Vives como mendigo, porém és herdeiro do reino. A queda não foi o pecado em si, mas sim o esquecimento. Tomé pergunta, mas como posso lembrar? E o Messias responde: morra o que tu chama de eu e o verdadeiro eu surgirá. Entende? Porque o esquecimento tem tudo a ver com isso que eu falei, com a quebra da identidade para viver uma falsa identidade. Aí a gente traz isso para o nosso mundo físico. A gente tem o ego, a gente tem toda essa questão que nos molda aos padrões desse mundo. Entende? Por isso que ele fala, morra isso que tu chama de eu, então o verdadeiro eu surgirá. Entende? É a questão da ressurreição do espírito. É quando a gente passa a ter consciência. O Messias, ele não tinha pecado porque ele foi o primeiro ser humano que entendeu: eu vim do Pai, eu sou filho de Deus. Entende? No momento que ele entendeu isso, o véu se rasgou. Entende? O véu do esquecimento.